a nossa boa saúde mental. Alô, 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 alô. Aqui. Teste. Aparentemente, está tudo bem comigo. E aí? Acho que só está você mesmo, Joana, comigo e o menino que vai voltar no presencial. Joana, dia 5 de outubro. Evento. São 2 latas de leite para levar. Ou então o equivalente a 2 latas, que são 800 gramas. E isso é a entrada. Existem links para a inscrição. Quem só leva o leite. Muito bom. E, assim, queria que você fosse. Me chamasse tudo de manhã. Véspera US. Todos os links, vou te mandar todas as coisas. Bem, eu estou vendo aqui, ó. É assim, amor. É porque eu não fico todo o tempo olhando. Tô ocupado. Quer trocar? Tá certo. Opa. Para me entender a vocês uma. Tá? Domingo.
Né? O MEC ele tem uma certa autonomia nas últimas provas do governo Bolsonaro. Ah, ótimo, ótimo. Ele não fazendo teste aqui, né? É desenrolado. Esse bicho desenrola. Então, a partir do momento em que esse órgão tem uma certa autonomia, pode até mesmo falar mal do governo e o governo vai ficar com. Esse daqui foi um governo péssimo. Não tem o que se falar. Esses dois aqui, se eu for elogiar, eu entro em conflito com essa bancada aqui. Também não pode colocar que ele está concorrendo atualmente. Pois é, a partir do momento que ele está como um candidato, né, e levando em consideração a ideia dos também militantes, apoiadores, então acaba ficando meio complicado, porque aí a menina disse assim, professor, terminar a prova da Unifor, coisa que já falaram do governo, falaram do Lula, tá? Ela disse, é porque a Unifor, é porque a Unifor, na condição de ter poucos concorrentes, ou serem concorrentes mais locais, às vezes se atreve a fazer isso, e inclusive de uma maneira bem mais próxima à prova. Então,
É uma prova até mesmo de atualidade, mas com muitos riscos. Mas, assim, o Enem é uma prova nacional. É uma prova que tem uma abrangência muito maior. Então, o cara arriscar e fazer algumas abordagens dessas, então, não é muito devido. Então, pela experiência, pelas avaliações que nós estamos fazendo agora, é interessante que a gente não negligencie até o FHC, sabendo de tudo o que se passa nesse processo. Mas é assim, a gente fica sabendo algumas coisas, mas a gente não vai se preocupar com esses governos. Quem sabe nas próximas aulas, que ainda temos algumas aulas, eu vou fazer aqui algumas abordagens. Eu estou até pensando em fazer alguns treinamentos com exercícios com vocês, em que envolve revisões e tudo mais, né? E a gente, portanto, finalizar algumas partes de história geral, com esses exercícios que eu vou trazer, que vai ser, acho, de muita lucratividade. Tá certo? Vou tentar fazer isso, acho que vai ser uma boa. Tá certo? Sarney é o início da redemocratização. O presidente que foi eleito não foi ele. Foi o Tancredo. O Tancredo morre. A morte do Tancredo foi um choque na nação. Se imaginava se colocar uma esperança nesse presidente. A morte dele, ela gerou, indiscutivelmente, assim, um instante de muita comoção. O país estava comovido nessa condição, exatamente, na morte do Tancredo. Mas existia aquela pessoa que veio lhe substituir. Então, está aqui. O vice do Tancredo, que era o senhor José Sarney, acaba assumindo. Tem dois momentos importantes do governo Sarney para a gente lembrar. O plano cruzado e também a Constituição atual do Brasil, que é a Constituição de 1988. Com essa história do plano cruzado, eu queria deixar bem claro que essas mudanças de economia que durante um certo período o país teve não eram saudáveis. A partir do momento que se muda de moeda, e é claro, se pode mudar de moeda, né? Que a moeda ela pode ser modificada, dependendo do tipo de governo, da forma que o governo tem, e pode mudar de moeda. Mas realmente não é uma coisa muito saudável. Por quê? Porque dá uma visão de mercado de uma instabilidade muito grande. Né? É mesmo. Era feito, tipo, cortar zero, só para cortar zeros por causa da inflação. Exatamente. A partir do momento que se cortava zeros, se dava uma instabilidade à moeda para que a inflação começasse a ser diminuída. Mas logo em seguida, com esses mesmos com os zeros cortados, a inflação conseguia acompanhar por conta dos problemas que nós tínhamos. Então, é mais ou menos assim. Eu sei que a comparação é meio horrível, mas vamos lá. É o cara que vai trocando de namorado o tempo inteiro. Você vai começar a pensar que o problema é dele. Por que ele troca tanto de namorado? Por que ele troca tanto de romances? O que acontece? Por que ele é assim? Né? Sugere uma terapia. Sugere-se uma terapia. Porque tudo tem cara, né? Então, no final das contas, é o Brasil troca de moeda. Por quê? O que houve? As coisas não estão bem para ele. Então, nós chegamos a trocar um espaço de 4 presidentes, 4 vezes a moeda. Tínhamos o Cruzeiro, o Cruzado. Depois voltou para o Cruzeiro. Depois voltou para o Cruzado. Só que essas versões já eram chamadas de Cruzeiro Novo e Cruzado Novo, até ser substituído pelo Real, que está desde 1994. Né? São 28 anos, tá certo? De mesma moeda. Deu uma estabilidade legal. Mas, assim, durante esse período, com essa troca de moedas, foi muito ruim para o país. Qual era o foco? O foco era combater a inflação. E como se combate a inflação? Como se gera a inflação para criar um combate a ela? A inflação é uma situação inerente ao sistema capitalista, ela sempre vai existir. Não existe aquela história, não acontece aquela história de dizer assim, a inflação pode se acabar. Alguém acabou a inflação. Não. A inflação não acaba. A inflação sempre vai existir no sistema capitalista. O que vai acontecer é que, existem métodos de equilibrar a inflação com a situação do mercado.
Por exemplo, como a inflação sobe muito com uma especulação financeira muito grande, ou com um alto consumo. É por isso que, às vezes, para ter esse consumo, hoje em dia, o governo brasileiro tem aumentado tarifas de juros. Se o juros está muito alto, inibe o consumo. Se inibe o consumo, inibe a inflação. É o que o pessoal tem feito. Mas, é claro, isso acaba gerando um outro problema. Se não existe muito consumo, como o empresariado vai viver se ele não tem para quem vender? Então, ele tem que equilibrar isso com uma menor especulação. Quer dizer, ele baixa também o preço, mas enchendo o consumo, para equilibrar a opção. O sistema é difícil, né? Porque o capitalismo é um sistema de desequilíbrio. A gente vê nas classes sociais. Alguém muito rico, alguém muito pobre. Essa história de alguém muito rico e alguém muito pobre acaba gerando realmente esse desequilíbrio, esse processo de desequilíbrio. Tá certo? Então, é exatamente isso o que vem a acontecer. Tá certo? Que os políticos têm esse desafio para tentar fazer esse equilíbrio. O Sarney, com o plano cruzado, quis fazer a diminuição da especulação. Então, ele trocou de moeda e criou um congelamento de preços. Era maravilhoso. Eu vi esse tempo. Porque o cara ia para o supermercado com uma tabela, o preço tinha que estar do mesmo jeito da tabela, e que isso facilitava a vida do trabalhador, do consumidor de uma certa maneira, porque os preços estavam todos eles tabelados. Mas não está acontecendo na Argentina agora, né? Exato. Para jogar os preços, mas isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Vamos usar a Mas tabela. eu tenho muito bem, tipo assim, você congela os preços e automaticamente você tem uma queda brusca na economia e Mas vamos lá. O que é a consequência boa e a consequência ruim? A consequência boa é porque isso facilita o consumo, valoriza o dinheiro que a pessoa tem. Porque aquilo ali não vai ter uma especulação todo o tempo para se gastar. Qual é a consequência ruim? A consequência ruim é porque nós temos uma economia globalizada. E não dá para congelar o preço do dólar, por exemplo, preço internacional. que é o que dita a lei de mercado. Então, por exemplo, que é um problema que aconteceu aqui, o plano cruzado acabar. Acabou acontecendo aquela velha história de, como é que eu posso dizer? O preço não pode ser contido, porque é um produto que vinha do estrangeiro. Então, o dólar aumentava, e, é claro, o empresário tinha que fazer esse repasse de preço para a mercadoria. Vamos lá, a mercadoria custava $1. Mas só que $1 estava custando 3 cruzados. Ninguém compra uma coisa para vender pelo mesmo preço. Por que o pessoal diz que o empresário do Brasil não paga imposto? Porque ele sempre repassa os seus custos para a mercadoria que ele vende. Então, vamos lá, ele comprou por 3. Mas só que ele, como vai querer lucro, como vai querer pagar a mercadoria, como vai querer pagar os impostos, ele vai vender por 10. Seria, quem sabe, mais justo se ele não colocasse os impostos que ele acaba pagando, e sim pagasse os impostos através da lucratividade que ele tem. Mas ele não pensa assim. É por isso que o pessoal chega a dizer que no Brasil o empresário não paga imposto, porque ele faz esse tipo de repasse. Certo? É claro, os empresários se defendem, dizendo que não podem manter esse tipo de política, tal. Mas quem sabe o cara, quando fez essa crítica realmente embasada nessa realidade. As especulações são muito altas. Mas assim, vamos voltar para o basicão. Qual o basicão? Ninguém vende uma mercadoria pelo preço que compra. Eu comprei por 3, vou vender por 3. Eu comprei por 10, vou vender por 10. Não existe isso. Certo? Então, qual foi o problema? A nossa dependência ao mercado estrangeiro, a nossa tarifa cambial e a especulação do empresário. Então, o empresário começou a dizer assim, não vale a pena eu vender. Eu vou guardar minha mercadoria. Porque a minha mercadoria, quando eu compro, que eu compro em dólar, quando eu transfiro para o dinheiro brasileiro, quando eu transfiro para o cruzado, eu vou ter que aumentar. Mas o governo não deixa mais eu aumentar, porque o preço está tabelado. Então, a coisa era $1. O dólar era tabelado, já estava valendo 4 cruzados. E a coisa na tabela estava valendo a 3. Como é que o cara cobrar 4 e vender a 3?
Vai que o cara comprar a 5 e vende a 3. Vai que o cara comprar 10 e vende a 3. É. Então, o que é que... Pessoal, eu quando digo isso, o pessoal pensa que é brincadeira. Juro para você que não é. Mas a carne subiu. O governo brasileiro teve que comprar carne da União Soviética, porque era o melhor preço para fazer a importação. Era carne congelada, horrível. Aí comprava, não tinha carne fresca. Sabe esse costume da gente comer frango, comer um galeto, né? Tem várias churrascarias, no caso, para vender galeto, né? O cara com aquela história de um domingo diferente, ou então, quem sabe, domingo do mesmo jeito. Vou comprar um galeto, mano. Hoje tu faça almoço, compra ali alguma coisa e a gente almoça. O cara comprou baiãozinho com frango e acabou, né? Matou à vontade. Né? Não sendo todo dia para não enjoar, o cara porque é uma satisfação danada. Essa cultura do comer o frango assado veio no tempo do Sarney pela falta de carne. E aí os caras começaram a investir no frango. É igual no tempo do regime militar, que aconteceu a crise do petróleo, e a gente começou a desenvolver o álcool. Um tapa-buraco. É uma maneira da gente, no caso, diminuir aquela crise, amenizar aquela crise. Mas não se resolve, né? Nós tínhamos todo o interesse, o governo tinha um interesse desse certo. Mas acabou não acontecendo. Acabou não dando certo. Então, indiscutivelmente, acaba existindo esse episódio aí, né? Então, por que o plano cruzado não deu certo? Porque pela condição cambial, pela condição do dólar aumentar constantemente, não poderia ele ser tabelado, os preços não conseguiram ser plenamente congelados. E aí o empresariado não abriu mão do seu lucro, e é claro, o governo teve que abrir mão do seu plano. Agora, sim, ao mesmo tempo, teve uma compensação, né? No começo, só fazer um outro comentário, no começo o plano deu muito certo, né? Mas é assim, deu certo, foi ótimo, foi. Ajudou muito o governo, né? Para você ter uma ideia, pessoal, todos os estados naquela época, em 86, o Sarney foi eleito em 85, em 86 teve uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte e para governadores. Todos os governadores eram aliados do governo. Parece que foi, porque ainda não tinha uns 26 estados, ainda tinha menos. Não sei se era só 22 ou era 23. Vamos dizer que se fosse 22. 21 estados, os governadores eram do PMDB e um era do PFL. PMDB e PFL. Foi eleito o pessoal do Tancredo e o pessoal do Sarney. Pessoal, em 87, o nosso governador eleito em 86 era o Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati era PMDB. O cabo eleitoral dele foi ser eleito. O José Sarney, presidente da República. Tá? Que, por sinal, nem o nome dele é, né? O nome do José Sarney é José de Ribamar. Sarney era o pai dele. Como o pessoal dizia muito, o filho de Sarney, o filho de Sarney. Aí ele botou o nome do pai dele. João Filho de Sarney, aí vai. Lembra o desenho que hoje em dia existe, que é o Irmão do Jorel. Ninguém sabe o nome dele. E aí ficou o Irmão do Jorel. O Sarney ficou Sarney. Ninguém sabe o nome dele, né? Ninguém sabia que o nome dele era José de Ribamar. Mas vamos lá. Só um outro detalhe aqui. O Sarney, ele é da Academia Brasileira de Letras. Né? Ele é imortal. Eu falei também, era escritor. Né? Mas vamos lá, só uma curiosidade. São algumas particularidades. Ele tinha cadeira. Hã? Ele tinha cadeira. Ele é da Academia Brasileira de Letras. Ele tinha a cadeira dele. Sim. Só. Roupão, Uniforme ainda imperial, que deve ser usado até hoje. sem dúvida. Sem dúvida. É um título, né? Na austeridade, né? Austeridade. Mas vamos lá. A Constituição foi feita, felizmente. Né? A Constituição é maravilhosa, pessoal. A Constituição de 88 é maravilhosa. É uma Constituição que deu mais direitos ao povo brasileiro. Algumas inovações aconteceram. Então, para 3 inovações, acho que essas inovações são importantes. Licença maternidade
Fantástico. O voto ao jovem abaixo de 18 anos Facultativa. é facultativo. E também é facultativo em inovação do voto do analfabeto. Os analfabetos agora podiam votar. Se não me engano, idoso também, né? São três tipos de voto facultativo. Os de 16, 17 anos, o acima de 70 e os analfabetos. Esses aí votam se quiser. Alguém me perguntou hoje, professor, mas se o cara está completando 18, por exemplo, a eleição é dia 2, o aniversário do cara para completar 18 anos é o dia 5. Ele é obrigado a votar? Eu disse, não, porque ele não tem 18. Só tem 18. Ah, mas se for no mesmo dia da eleição? É, porque ele tem 18. Né? Então, é quando ele tem o 18 completo. Pois, Joana. Se na primeira votação eu tivesse 17, e na segunda, se tivesse o segundo tema, e eu tivesse 18, eu teria que votar no primeiro, no segundo? Eu não tenho essa certeza, mas eu acredito que não. Porque você já perdeu o primeiro turno. Você está entendendo? Você já tem perdido o primeiro turno e aí não tem mais a obrigatoriedade por conta dessa situação de transição da idade. Tá certo? São justificativas que você pode dar e acaba, portanto... Já vai achar que era no ano que você fazia 16 anos, já podia votar. Como assim? Por ano que eu faria 16 anos, eu votaria, entendeu? Mas Entendi. você tem que ter 18, 16 anos. Isso. Não, eu tinha 15. Aí eu achei que eu poderia votar, mas não, tem que ser 16 já. Exato. Os 16 completos Até a opção de votar. e tem a opção de votar e tem que ter o título completo com obrigatoriedade de votar. Mas há outra inovação maravilhosa nessa Constituição. O voto direto para o presidente da República. Então, a partir de agora, depois de 29 anos, estava existindo, portanto, a obrigatoriedade de votar. A última eleição tinha sido em 1960. E aí, nessa hora, vamos fazer umas contas. O cara só podia votar com 18 anos, né? Vamos imaginar que o cara, em 1960, ele tivesse 17 anos. Então, em 60, ele não votou. Eu vou botar 29 anos nessa idade desse cara. 29 mais 17 dá 46. Te dizer o que aconteceu, que é uma coisa assim que eu achava muito legal, né? Estava eu, seu amigo aqui, André Rosa, votando pela primeira vez, com 17 anos, para presidente da República. Este ano de 89. Eu fazia segundo ano do ensino médio. Na mesma fila desse cara, bem maduro, mas com uma coisa em comum. A gente não tinha votado para presidente ainda. Imagina, né, rapaz? E muitos casos foram desses, né? Muitos casos de pessoas, quem sabe, um pouquinho mais novas, ou quem sabe até mais velhas, que perderam sua votação. Então, imagina a histeria, né? cara, era muito... É uma história que eu conto, que é assim. Eu tirei meu título de eleitor no colégio. Em 89, né, a gente acabou de passar do ano da criação da Constituição, que foi brilhante. Então, todo mundo estava assim, muito empolgado, né? Em 89 ia ter a eleição para presidente da República, que a Constituição garantiu isso. Aí, o meu coordenador entrou na sala, a gente de segundo ano, eu estudava de tarde, inclusive. Toda a tarde era lotada. A minha sala de segundo ano, ela tinha uns 45 alunos, se não mais. Cara, aí o coordenador entrou, disse que estava para fazer o cadastro da gente para ter o título dele, e perguntou quem queria tirar o título. Pessoal, todo mundo levantou a mão. Foi assim, bonito, um negócio bonito. Aí, na outra semana, o TRE foi. Eu, nesse dia, por sinal, eu fui de manhã para o colégio, né, passei a manhã toda, ainda dei com a tarde, que estava à tarde, para tirar o título de eleitor. Ainda tem os papéis até hoje. Eu tenho os papéis até. No colégio, a gente fez uma eleição simulada,
sabe? Foi super. E nesse ano de 89, foram 22 candidatos à presidência da República. 20, não tinha coligação, não. Era doidice. Porque tinha tanto os que tinham chance, como aqueles que a gente achava que não tinha chance nenhuma. O que foi o bode? Que ano foi o quê? O bode. Ah, não, o bode ioiô? Não, o bode ioiô é no começo do século XX. O bode é na década de 30. E ele foi candidato a vereador. E, na verdade, não foi. O que acontece é o seguinte: essa história toda a vida o pessoal conta. Né? É assim. Com a eleição na sede, senão o pessoal faz obra demais, né? O pessoal que é Lula, não precisa. É só uma piada. Se vocês forem Bolsonaro, vocês já viram, né? O pessoal do Lula está fazendo uma piada, né? Dizendo assim: eu acho que o pessoal do Bolsonaro só deve votar se o voto for impresso. Se o voto não for impresso, o pessoal não deve ir. Né? E a outra piada diz assim: que cada um vai votar na hora da sua legenda. Por exemplo, o cara que vota Roberto Cláudio vota às 12 horas. Eu vi esse O cara lado. que vai votar no Lula vota às Aí 13 dá uma horas. confusão. E o cara que vota no Bolsonaro vota às 22 horas. Então, devia ser assim. Aí eu tô no primeiro turno. É a piada petista. Né? Então, lá, ó. Antes, a sede eleitoral era assim. Ela tinha as condições. Assim, aqui era para presidente, aí tinha as opções. Candidato A, candidato B. Aí botava um X, sim. Aí eu botava o X, porque era o candidato A. Já para os outros do legislativo, o cara tinha que colocar um nome. Então, o pessoal tacou, ioiô. E o bode ioiô não era candidato, porque como ele era muito famoso dentro do aspecto da cidade, né? Queridinho da cidade, então o pessoal fez essa brincadeira. Mas não existia o candidato bode ioiô, né? Ele apenas era ele tinha uma popularidade ao ponto do pessoal insinuar que pudesse ter sido. É igual a história do macaco Tião no Rio de Janeiro. Pois é, o macaco Tião no Rio de Janeiro era um macaco, pode acessar. Isso não é lenda, não. É porque esse macaco era um macaco muito popular do zoológico no Rio de Janeiro. Aí teve um período que o pessoal resolveu fazer a brincadeira, com essa cédula para votação, dizendo que o macaco Tião, ele era candidato. E o pessoal tacou. O pessoal, teve uma vez que a Xuxa Meneghel foi eleita vereadora aqui em Fortaleza. Porque era liberado assim, né? Hoje você tem que digitar um número. Você tem que saber o número do seu candidato. Achou aí o macaco Tião? Não, o macaco Tião assim, né? Não, obrigado. Se você for procurar, você vai morrer de rir. Essa história já é muito antiga. Tem um filme. Tem um filme? Tem um filme. Tem um filme. 17. E a nossa. É a lenda, é a lenda. O macaco Tião, é a lenda. É. O macaco Tião foi um dos. Esse foi meu filme. Macaco Tião é ótimo, né? Foi incrível, todo mundo. Ai, olha só. Esse macaco Tião era tão esculhambado, rapaz. Ele fazia tanta esculhambação com o povo. Morreu bem, rapaz. Morreu bem. Olha, tem até um estado dele, rapaz. Macaco Tião, rapaz. Pois é. Então, não. Mas não fizeram forte, mas detalharam ele. O bode, né? Empalharam o bode e ainda roubaram o rabo do bode. Pode estar sem rabo. Mas vamos lá, vamos lá. Então, nesse tempo, e na sede eleitoral era enorme. Você tinha que escolher o presidente, né? E tinha que escolher também as outras pessoas nesse processo, né? Era muito engraçado, rapaz, porque tinha candidato que não tinha chance nenhuma. Um deles, o mais emblemático, pelo menos acho que vocês, quem sabe, já ouviram falar desse candidato, era o médico, por sinal, até professor da Universidade de Medicina, que era o senhor Enéas Cardiano. Eu acho que já. O Enéas era o seguinte: o Enéas ele participava de um
Ele criou um partido chamado Partido da Reabilitação Nacional. Partido da Obra de Reabilitação Nacional. Uma coisa, Partido da Reabilitação e Obras Nacionais. Uma coisa que era chamada de PRONA. Não, partido era PRONA. Aí significa isso, Partido da Reabilitação Nacional. Coisa. Não estou sabendo bem o que é o O, não. Como ele tinha 20 segundos só de campanha. Minha irmã, eu tinha medo do Enéas. Porque o Enéas queria sair da televisão para lhe atacar. Ele gritava, sabe? Ele assim, e sempre acabava, para dar aquela ideia de votar nele, sempre lembrando o nome dele, né? Então, ele dizia, esses políticos profissionais querem só roubar vocês. Não queremos mais esse tipo de político. Por isso, vote em mim que vou mudar esse país. Meu nome é Enéas. Era uma coisa. Era uma coisa, não, ele tinha um aparato, sabe? Um aparato. Acesse Eu a acho que essa coisa de nome. Você vai pensar, Eu já não posso fazer entrevista dele na Roda Viva. você vai pensar que é um membro do Talibã. Veja aí, Enéas. Enéas Carneiro. Doutora. É, rapaz. Dizendo que ele foi o melhor presidente não eleito no Brasil. Não, disse que o Enéas, a proposta, eu me lembro dessa proposta dele, de ter uma bomba atômica para o Brasil ser respeitado. Eu me lembro dessa campanha dele. Eu falo, Você está achando uma loucura total, né? é porque, pessoal, nós temos hoje em dia uma briga de valores muito grande. Acessou, minha filha? Enéas Carneiro. Ele foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Eu achei encantador. Ainda não? Enéas. Ele teve mais de 1 milhão de votos no estado de São Paulo. Aí ele conseguiu ser ultrapassado, ele deu um recorde, né? Ninguém tinha. Não, acho não. Não, Deixa eu colocar aqui. por favor. Tá bem. Enéas. Aqui. Imagens. Olha aqui, meu filho. Enéas. Isso. Pois é, esse moço aí. Ex-deputado. Só que quando eu vi ele já era assim. Ah, mas aí ele já estava doente, morreu de leucemia. Eu vi ele assim, eu não vi ele com cabelão, É. barba. Isso. Ele teve leucemia e ele faleceu, né? O Partido de Reedificação da Ordem Nacional. A reedificação da ordem nacional. Sabe o que é a reabilitação? Menina, doidice. Não, e ele tinha uma mulher chamada Avani. A Avani era como se fosse a mulher do Enéas. Eu acho que Que tem aí relação Não, o cônjuge dele era Adriana Lourandin, de 82 a 2000. Aqui, Árvore Mendes. a Avani, então, era só Foi colega dele, né? Médica graduada pela Universidade de São Francisco. Não tinha nenhuma correlação com ele. Ah, tá certo, não tinha não, né? Não. Pouco aparenta que Estamos relacionados. Se você pesquisa e tem aquele negócio do Google, aí os primeiros nomes é ela, Avani. A Avani, ela foi eleita vereadora de São Paulo. Eu acho que deputada estadual também. Aí ela fazia a mesma coisa do Enéas. Meu nome é Avani, 56. Menina, era uma doidice. Era doido demais. Mas aí, quem estava no páreo? Mário Covas, governador de São Paulo, que era avô do Bruno Covas, que virou prefeito de São Paulo e faleceu da mesma forma do avô, que é de câncer. O Brizola, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, era um ótimo candidato. O Collor, que era governador de Alagoas, e o Lula, que era deputado federal. O Lula participou da Constituinte. Aí teve o segundo turno entre o Collor e o Lula, e o pessoal preferiu o Collor porque era mais moderado. Era mais bonito, era mais novo, era mais moderado. Tanto que, historicamente, vocês aqui têm na geografia o Rafael Gama, né? Veja qual é a opinião do Gama nessa hora. Muitos dizem
que o neoliberalismo brasileiro é de origem do Fernando Henrique Cardoso. Mas, historicamente, a gente já vê um processo neoliberal bem. Então, o Collor, ele é um cara que vai fazer, né, desenvolver esse investimento já. Né? O Collor é que vai fazer aquela história da Auto Latina, com Ford, com Volkswagen, com outras empresas, para fazer um carro só. Antigamente, os carros que eram lançados eram muito parecidos uns com os outros. Né? Tinha um Santana e o Versalhes, era Volkswagen e Ford. Tinha era o Apollo e outro carro também, que é muito parecido. O pessoal lançava os mesmos carros. Para, portanto, ganhar mercado aqui no Brasil. Então, o Collor era um cara muito ligado à questão mesmo neoliberal. E ele estava com toda aquela esperança, que era jovem. Né? Até agora, nenhum presidente foi tão jovem e ser eleito como o Collor. Né? O Collor, acho que foi eleito com 39 anos e empossado com 40. O Collor, ele em 89, ele tinha 40 anos, vamos lá, passaram que 32 anos? Não, 33 anos. Né? 33 anos. Então, ele está com mais de 70 anos mesmo. É isso. Melhor amigo do Bolsonaro. Tá? Melhor amigo do Bolsonaro. Ele é bolsonarista mesmo, o Collor, né? É nessas horas, assim, só fazendo um rápido desabafo. A gente fica louco da vida, né, com essas alianças. Seja Bolsonaro, seja Lula, né? A gente fica louco com essas alianças, né? O Lula com o Alckmin, mas também a história do Renan Calheiros, da Eunice Oliveira, são nomes de uma tradicional política que a incomoda, né? E a figura do Bolsonaro, um centrão, né? As figuras do centrão são... Ele prometeu acabar com o sistema velho, mas ele é do sistema velho, então. Que chateia, eu acho que foi a pior estratégia que ele usou, foi fazer uma promessa radical de mudança, sabendo que ele não ia conseguir mudar. Né? Ele acabou dizendo que era dificílimo governar o Brasil sem essas alianças. Poxa, então não tinha para a gente. Tinha paz, né? Ele disse que renunciar se não tivesse outra forma de governar. Pois é. Pois é. Eu vou fazer isso agora. Claro, você me vergonhoso. É. Renunciar, não. Só Antes do primeiro turno, né? Seria ótimo, né? A gente pode renunciar. Nenhum outro fez isso. Não, nenhum outro fez isso. É porque hoje de manhã minha mãe não tira do jornal por causa que, sei lá, quem é? O Ciro vai falar. Não, está existindo uma pressão muito grande para o Ciro renunciar, para não existir aquela história de votos úteis para o Lula. Né? Uma das participantes assim, da bancada do Ciro, eu não estava com ele, hoje ele não estava envolvendo bem com ele, era aquela Tabata Amaral. Né? Sim. A Tabata Amaral, acho que ela é paulista. Não sei se ela é paulista. Não, se eu não me engano. E ela assim, tem um discurso muito organizado, não fala muito bem, ela tem uma personalidade legal, às vezes escorrega um pouco em algumas decisões, mas a admiração que ela tem pelo Ciro Gomes é tão grande que ela filiou-se ao partido do Ciro. Né? Só que eles entraram numa desavença. Ela até num vídeo que está circulando na internet, diz que há 3 anos não fala direito com ele. E ela tem declarado agora que o voto dela vai ser no Lula, como voto útil para tentar tirar o Bolsonaro. Porque como o pessoal do Bolsonaro votou nele para derrubar o Lula, hoje em dia tem gente que está votando no Lula para derrubar o Bolsonaro. Né? Não numa condição convicta, efetivamente. O pessoal não existe. As questões ideológicas aí não existem. São mais pessoais mesmo. Então, voltando aqui, essas alianças que hoje em dia estão sendo feitas, a gente vai voltar ao passado, a gente vê esses casos. Poxa, como você vê que quase nada mudou, entendeu? Você pega os mesmos nomes, se não os mesmos nomes são as mesmas personalidades. Não, o que nos movimenta efetivamente a eleição é a esperança.
É a esperança. Nós temos a esperança que pode acontecer, quem sabe, Deus tocar o coração de algum político para ele conseguir fazer alguma coisa certa. Mas a gente está vendo a mesma trajetória. Ó, tirando o Itamar, todos estão vivos e boa parte deles atuando. Aqui é senador pelo estado de Alagoas. Aqui não tem mais cargo político, mas ele chegou a ser prefeito, eu acho que ele foi prefeito de São Paulo. Deputado e presidente da República. Tinha um task concorrendo a deputados federais, se não me engano. Né? Deve ser por Minas Gerais, né? Eu não lembro bem. É federal, eu só não sei de qual estado. Tudo bem. Só sei que o Lula é candidato a presidente, Dilma, como você falou, é candidato. O Temer não está candidato nenhum. Mas E essa influência. O Temer, até a presidência efetiva dele, ele era presidente do PMDB. Ele era o chefe do PMDB. Tem. Poxa, ele tem tanta influência que o Bolsonaro chamou ele para fazer uma representação diplomática. Recente. Mas No 7 de setembro do ano passado. 2 meses depois do 7 de setembro do ano passado, procurou um tempo para poder fazer uma carta, reconciliação para não Alexandre de Moraes. Exatamente. Muito influente, né? só que ele nunca mais apareceu assim, vamos Porque é a tática, né? É a tática. Não ser visto para não ser negado. O tema é um advogado muito conceituado. É milionário por conta do escritório dele. Então, esse pessoal, muitos deles, assim, crítica construtiva, mas infelizmente verdadeira, o pessoal aí é um pessoal que está na política por vaidade também, por títulos, pelo poder, pela direção que se tem. Não está vendo o Collor? Pessoal, o Collor, ele trancafiou as poupanças do brasileiro para o brasileiro não consumir e não gerar inflação. Está vendo? Está vendo que loucura é essa? Ó? O brasileiro, principalmente os mais tradicionais conservadores, não tinham como investir em altos negócios, bolsa de valores. Não. Então, com a inflação crescendo, o melhor investimento para as pessoas mais, vamos dizer, de menor condições financeiras, era investir na poupança que subia ao mesmo tempo que a inflação. Então, o cara botava o dinheiro na poupança, tipo, botava R$100. No final do ano, aquilo ali já tinha se transformado em R$1.000. Era um crescimento substancial. Era um crescimento substancial. Hoje, a poupança não consegue crescer 5% ao ano. Eu acho que a poupança cresce em 2% ao ano. Ao ano. Hoje eu vejo que eu tinha visto era 1%. 1,5%. Pois é, arrisquei. Porque eu não quis ser tão medíocre. Mas eu acho que não dá 2%. Até 5%, não disse não passa. Então, quando o povo, coitado, porque rico não botava dinheiro na poupança, rico botava dinheiro em paraíso fiscal, investimento estrangeiro. Então, como era a história? Quando o Collor mandou trancafiar as poupanças, dizendo que daqui a 1 ano e meio ia liberar, ele morreu. E quando ficou sabendo que o dinheiro que tinha não podia ser mais utilizado, morreu, teve um infarto, morreu. Juro para vocês, não estou exagerando, não. Não tem gente ainda hoje. Assim, lembra disso do Collor? Vota dele, quer ser vergonha. Mas diz assim, eu não boto meu dinheiro mais no banco de jeito nenhum que o banco rouba, por causa da política do governo. Aí o Collor mudou moeda, né, virou o Cruzeiro Novo, criou o Cruzeiro Novo. Não era só o Cruzeiro? Não, é porque o Cruzeiro era anterior ao Sarney. Aí ficou Cruzado Novo. Aí depois virou o Cruzeiro Novo. Ok. Tá certo? Que nessa mudança, nessa condição de mudança, ele fez esse trancafiamento da poupança. Qual era o nome do plano dele? Plano Collor. É chamado de Plano Collor mesmo. Aí teve uma outra versão que era chamada de Plano Verão também, né? Teve esse Plano Verão que, assim, intensificava as situações em relação aos preços dos produtos e tudo mais. Mas era chamado de Plano Collor. Agora, outra coisa que relembra muito a questão do Collor
indiscutivelmente, é o impeachment, né? Que são denúncias de corrupção do governo dele, e que foram feitas essas denúncias pelo irmão dele, que é o senhor o Pedro Código de Mello. Foi espécie dela ser premiada sem prêmio. Na verdade, o que aconteceu na época se sugeria três coisas: patriotismo, ele estava sabendo que o irmão roubava o país e resolveu entregar. Segundo, ele tinha ficado fora dos negócios e estava querendo se vingar do irmão. Tinha ficado fora dos negócios, estava querendo se vingar do irmão. Bem capaz. Bem capaz. E terceiro, o Pedro era casado com a Teresa. E a Teresa era uma mulher muito bonita. Diziam as más línguas da época que o Fernando, presidente, tinha um caso com a cunhada, que é a Teresa. Acho que a mulher, eu lembro que a mulher do Collor era a mulher mais rica que tinha. Ela fazia um monte de coisa. A mulher do Collor foi considerada, na época, a mulher mais brega do Brasil. Sério isso. Eu não sabia se o vestido dela era para uma festa temática ou Halloween. Agora, questão de gosto não se discute, né? Mas questão de desgosto, a gente nota logo. Ela fazia muito campanha de órgão, essas coisas. Mas ela foi indiciada por corrupção na LBA. Foi. Legião da... Não, era a Legião da Boa Vontade, LBV. Na LBV, diz que ela roubou um bocado de dinheiro da LBV. Tinha nos documentos lá do Pedro. Aí disse que o Pedro, aí, desculpe o termo, tá? Com dor de corno, pelo menos é o que o pessoal insinuava, entregou o irmão. O Collor roubou demais. O Collor era tão safado que o Collor dizia que não ia viver no Palácio do Planalto para economizar o dinheiro do brasileiro. Aí ele tinha uma propriedade dele, que era chamada Casa da Dinda. Aí ele ia ficar lá na Casa da Dinda. Sem vergonha. Ele gastou em uma área de jardinagem. Ele foi fazer um jardim dele, na Casa da Dinda. Aquela história de manutenção, 2 milhões de cruzeiros. Ele gastou 2 milhões de cruzeiros para fazer um jardim. E se Uma quiser, manutenção. quantos reais? Hã? Quantos reais? Pois é, essa conversão não sei dizer não, mas na época era como se desse para construir um bocado de casa para os pobres. Que era superfaturamento. Que até tem todo o governo. Tem em todo canto, mas só que o que acontece? Quando foi denunciado com provas, aí veio uma coisa diferente, tanto que foi daí que se criou, que criaram-se as famosíssimas Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. As coisas que existiu. Como é? Foi a mais que foi para ser criada. Sim, sem dúvida. Só que deixa eu te dizer E o outro comunitário. E outro pai. dizer um babado. Babado é o babado que faz a gente entender aquela história, o porquê não foi candidato que eu pedi. Eu digo negócio, não é proteger o Lula, não. Mas é verdade, que eu vou dizer. Quando mandaram prender o Lula, mandaram prender para ele não ser candidato. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se aquilo ali for verdade, era para ele estar preso. E se era para ele estar preso, por que não está preso? Aí a resposta que eu sempre digo, porque se por acaso for seguir a lei, metade do Congresso é preso junto com ele. Porque eu aprendi esse negócio, não investigando lei, coisa desse tipo. Vamos dizer por quê. Pessoal, quando esse Collor foi investigado por essa CPI, o maior escândalo, ele renunciou, né? Ele renunciou. Ele sofreu um processo de impeachment, mas já tinha saído da presidência. Porque ele renunciou. Aí ele foi penalizado com 8 anos de vida política. Juntando com os 2 anos de mandato que ele já tinha renunciado, foram 10 anos. Foram 10 anos. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Pessoal, logo em seguida dessa CPI que condenou o Collor, houve uma denúncia sobre outros políticos que eram os caras que participavam da CPI. Esses caras começaram a ser chamados na época de anões do orçamento. Porque eram 7 caras, pessoal, 7 anões do orçamento.
Tinha um deputado lá, chamado João de Deus. Ele foi acusado de roubar o dinheiro do governo através da Loteria Federal. Pessoal, ele ganhou mais de 300 vezes na loteria. Quando ele foi para o CPI para se explicar, ele disse, não, isso aí foi porque Deus me ajudou. Deus me ajudou. Ele conseguiu dar essa desculpa deslavada, dizendo que foi Deus que ajudou ele. Vamos lá. Como é a lavagem de dinheiro? Simplesmente ele tinha contatos com o pessoal da Caixa Econômica. Quando o cara ia lá trocar o cartão da loteria sorteado, ele era comunicado. Deputado, o homem chegou. Aí o deputado chegava. Quer quanto no cartão aí? Como assim? Quanto é que você ganha no cartão? É 10 quilos. Eu pago 20 milhões por esse cartão. O cara, pobre, não sabia o que era. Ele disse assim, mas eu tinha 10 milhões, agora eu ganhei 20. Ganhei 10 milhões agora. Quero na hora, tá aqui o cartão. Aí o dinheiro era depositado na conta dele. Quem era esse cara? Não, ninguém. Ninguém sabia quem era. Mas o cartão dele, na mão do João de Deus, tinha transformado 20 milhões de dinheiro sujo, que ele não teria como explicar para uma Receita Federal, em 10 milhões de um dinheiro limpo que vinha na loteria federal. Que ele bem precisava prestar conta para o imposto de renda, porque já é deduzido o imposto. Gênio. O problema é a ganância. O cara fez isso mais de 300 vezes. De uma hora para outra, você pensa assim, poxa, por que o cara não pensou assim, né? Já conseguiu 10? Fica com essa ideia. Cadê dinheiro demais? Daqui 3 anos eu faço de novo. Daqui Pois é. minha esposa ganhando loteria, meu filho. Pois é. Feliz para coisa. Mas, Joana, é assim. Eu, graças a Deus, não tenho esse tipo de experiência na minha vida. E aí, sei lá, eu realmente não sou. Eu posso já ter mentido, já posso ter feito algumas coisas de errado nessa vida. Mas está ao ponto de sofrer esse tipo de processo, essa condenação. Não. Mas é assim. Mas eu noto uma coisa. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. E esse tipo de racionalidade, de coerência, de consciência, eles não têm. O cara de uma hora para outra. Parece que é algo inerente ao ser humano. Pois é. Quanto mais você tem, mais você quer ter a sua missão, seu pensamento. E pessoal, dizer que o colo, como aí foram outros caras, eles eram de uma linha competitiva altíssima. Lutavam várias pessoas. Um desses caras que também foi condenado por questões de corrupção, acredite, foi o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, ele era o braço direito do Código de Guerra. Defendia o Código de Guerra. Eu também participou do mensalão. Ele denunciou o mensalão porque ele foi capturado pelo mensalão. Aí, um cara daquele sim é ruim. Ele queria ser Negócio de Deus, pátria, família, era o leão conservador. cara de pau. Aí o pessoal diz, Roberto Jefferson é um herói, denunciar a corrupção, o PT não presta. O Roberto Jefferson participava do governo. Vários aliados do Bolsonaro eram ex-mensaleiros. Também do governo. Então, eu moro com essa galera também para reclamar um do outro. Né? Pois não é. Pois não é. Que também todas as mesmas que eles falam depois de escutar. Você descobre que eles fazem da pior forma idiota, bicha. É um mais bonito que o outro. Não é isso. Uma coisa que ele podia ter feito de uma forma inteligente, sabe? Descobrir de onde ninguém descobriu que ele fez uma forma mais idiota do mundo. É porque eles não têm. Nossa, a pessoa vai ser. Eles não têm noção. Os três primeiros são inteligentes, depois vai ficar burro por fazer essas coisas. É incrível. Mas pode. Aprende a história. Sei o que dá não saber da história. Não, sim, porque, por exemplo, tem uma alma ruim mesmo e continua fazendo. Ou porque realmente não aprendeu com a história. Né? E aí? Você consegue entender por que certos governos tentam atacar
os professores, a educação, para que as outras gerações não saibam e continuem cometendo os mesmos erros. Por que nós temos um privilégio de uma educação que possa ser esclarecedora? Mas o setor público, imagine essa população esclarecida. Esse voto seria caríssimo para eles. Aí não adiantaria pagar pelo voto, porque eles não conseguiriam ter isso de volta. Então, só apareceriam bons políticos que iriam ter vontade realmente de fazer. Então, por isso, que quando eles fazem, eles danificam a população e a consciência da população. A educação é o principal alvo de certos gestores para que ela não seja, portanto, um elemento de fortalecimento da população. É muito... Eles querem que as pessoas fiquem na ignorância. E nesse mundo de ignorância, eles continuarem com suas manipulações, com as suas integrações. Exatamente. O Lindolfo Collor de Mello foi o primeiro ministro do Trabalho, no tempo do Getúlio Vargas. E o neto dele, o Fernando Collor de Mello, vira presidente da República. O Tancredo Neves foi eleito presidente da República. O Aécio Neves queria ser presidente da República, mas chegou a ser governador, senador e deputado pelo Estado de Minas Gerais. Então, você vai começando a notar o Antônio Carlos Magalhães, que é um partido da Arena, partido do PDS, partido ligado aos militares, depois vai fazer algumas combinações juntamente com o Sarney, vai ser um cara que chefiava esse país durante um tempo. Aí o Antônio Carlos Magalhães, eu me lembro de uma situação emblemática dele, né? Que o Antônio Carlos Magalhães, como muitos outros políticos, eles fazem patrocínio, por exemplo, de... Hoje são os influenciadores, mas naquele tempo eram os artistas, cantores, de maneira geral. E na década de 80 para 90 foi uma época áurea do Axé Music. Pessoal, tinha carnaval, de que os trios não tinham que passar obrigatoriamente de frente à casa do ACM para cumprimentá-lo. Aí a memória que eu tenho emblemática é a Ivete Sangalo dizendo: meu querido Antônio Carlos Magalhães, muito obrigado pelo apoio, do senhor da banda Eva. Todo mundo ia na mão do ACM. O ACM morreu. Aí hoje é o ACM Neto. Foi prefeito de Salvador. Agora é candidato a governador do estado da Bahia. Né? Então, é assim, pessoal. É bom. Sim, sim. É o centro foi prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, ministro. Quando o Fernando Henrique Carlos fez o Real, ele era ministro do Itamar. Como o Real deu certo, ele foi ser candidato a presidente da República que ganhou. Quando ele saiu do ministério, aqui foi ministro da Fazenda do Brasil, do governo Itamar Fonseca Gomes. Aí, o Cid foi deputado, governador e hoje é senador. E o Ivo foi deputado e hoje é prefeito de Sobral. Reeleito. Meus amigos, estou encerrando por hoje. Aí, semana que vem, a gente começa a nossa série de exercícios. Vou dar uns exercícios para a gente produzir e a gente encerrar a nossa matéria através de exercícios. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Boa semana para vocês. E até a próxima. Você ainda vai dar